Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Boa Vontade TV. Nós vamos conversar agora, dando continuidade à nossa conversa da semana passada com o professor Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Universidade de São Paulo, e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Professor, um ponto que creio seja muito importante, o senhor já chegou a mencionar nessa nossa conversa, é uma mudança de postura, porque qualquer mudança em nível mundial passa, naturalmente, por uma reconceituação ou pelo resgate cultural. Principalmente no Brasil, o senhor falava sobre os povos originários, nós temos uma experiência, já um know-how, de conseguir conviver com o meio ambiente, preservando a natureza e ainda assim conseguir um desenvolvimento considerável. Qual a importância de um processo de educação e de um novo entender da cultura, levando-se em consideração a emergência climática que nós temos? Sem dúvida, é importante reconhecer e valorizar a cultura dos povos originários, principalmente os povos indígenas, mas também de muitas comunidades, por exemplo, afrodescendentes, que criaram centenas e centenas de comunidades quilombolas em todo o Brasil, dentro da Amazônia, fugindo naquela época da escravidão, e outras comunidades também, secas do Nordeste no século XIX, levaram dezenas de milhares de nordestinos, muitos cearenses, para vários estados amazônicos, se envolveram muito com a produção da borracha, mantendo a floresta em pé, Então, realmente, até a década de 70 do século passado, nós tínhamos uma Amazônia muito preservada. E, principalmente, os povos indígenas que chegaram, Homo sapiens chegou na Amazônia 12 mil anos atrás, desenvolveram inúmeras etnias, línguas, culturas. Quando os europeus colonizadores chegaram aqui, 500 anos atrás, havia 8 a 10 milhões de indígenas habitando a Amazônia, mais de 1.000 diferentes etnias, línguas, e todos eles sempre compartilharam da mesma visão: uma floresta em pé. Eles continuam, até hoje, todos os grupos indígenas, eles dizem uma floresta em pé. Queremos manter a floresta em pé. Então, é muito importante nós entendermos essa cultura. Infelizmente, os europeus que chegaram em todas as Américas, eles vieram muito principalmente da Península Ibérica, que é semiárida, e de para países naquela época que eram muito desmatados, né? Se a gente pensar mesmo França, Reino Unido, na época do Renascimento, o nível de desmatamento era muito alto. Então, eles trouxeram aquela cultura do desmatamento. E, de fato, se a gente olhar todas as Américas, os europeus chegaram aqui e eliminaram os ecossistemas naturais, inclusive e principalmente as florestas tropicais, a Mata Atlântica, né? Nós desmatamos mais de 80% da Mata Atlântica. Então, nós temos que realmente voltar 500 anos e entender a cultura dos povos originários, entender que eles tinham uma qualidade de vida muito melhor com a floresta e, por exemplo, quando Pero Vaz de Caminha escreve aquela carta ao rei de Portugal, na primeira chegada dos portugueses aqui, Pedro Álvares Cabral, no sul da Bahia, em 1500, ele escreve: se plantando tudo dá. Ele ficou muito admirado com a belíssima Mata Atlântica ali no sul da Bahia. Olha, a Mata Atlântica ali no sul da Bahia e norte do Espírito Santo tem a maior biodiversidade de árvores do mundo. 450 diferentes espécies de árvores por hectare, até mais biodiversidade de árvores por hectare do que a Amazônia, apesar que a Amazônia tem uma quantidade muito maior de espécies, de plantas e animais. Mas ali, então, o Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha estavam tão admirados com a beleza da Mata Atlântica, com a chuva, eles chegaram já no início da estação chuvosa, que ele escreve: se plantando tudo dá, quer dizer, retira a floresta e traz as culturas agrícolas, traz o gado. O gado, logicamente, não funciona, o gado nunca foi adaptado para viver dentro de florestas, e aí tira a floresta. Então, são 500 anos que nós ignoramos os povos originários de todas as Américas e trouxemos um modelo agrícola, vamos dizer assim, da Europa. Então, é a hora da gente mudar, é a hora da gente voltar, valorizar os conhecimentos dos povos originários
e perceber que o potencial econômico do país com a maior biodiversidade do planeta é gigantesco. Se a gente vai hoje e vê como as comunidades, as cooperativas que praticam sistemas agroflorestais, que eles têm a possibilidade de gerar dezenas, até mais de 100 produtos da biodiversidade em sistemas agroflorestais, o açaí, a castanha, o cacau, o buriti, patauá, cupuaçu, podia aqui ficar uma hora só falando de mais de 500 produtos que a ciência até já mapeou bem o potencial econômico, biológico, a importância de proteção da biodiversidade. Então, essa possibilidade econômica é muito grande. Então, a Floresta em Pé hoje já tem um potencial, não um potencial, uma prática econômica muito melhor para essas cooperativas. Então, esse é o grande potencial que nós temos que desenvolver agora, logicamente, combinando, herdando, respeitando essa cultura dos povos originários de manter os biomas não perturbados, as florestas em pé, e com a ciência, com a base da ciência, criando inovações tecnológicas. Essa é a ideia de que nós estamos levando para a Amazônia para desenvolver essa bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Nós até chamamos Amazônia 4.0, um projeto Amazônia 4.0, que é como dar escala para essa economia, como gerar biofábricas, bioindústrias para agregação de valor aos produtos da floresta, gerar bons empregos, uma economia muito vital e também uma economia que vai melhorar a vida de todas as populações amazônicas e também a economia dos países amazônicos. Então, esse é o desafio que nós fazemos e agora estamos desenvolvendo um estudo que é para criar na Amazônia o chamado Instituto de Tecnologia da Amazônia, AMIT. Criar o AMIT, o Instituto de Tecnologia da Amazônia, panamazônico, não é só Brasil, panamazônico. Já conversamos com possíveis parceiros da Colômbia, do Peru, da Bolívia, do Equador, e criar esse instituto, um instituto qualidade ITA ou qualidade MIT, nos Estados Unidos, para criar todas as ferramentas e as capacitações de estudantes de graduação, pós-graduação, para alimentar, ser um pilar importante dessa nova bioeconomia de floresta em pé. Professor, vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Deixando o convite a você, minha amiga, meu amigo, siga conosco na Boa Vontade TV, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje o nosso convidado é o professor Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Universidade de São Paulo, e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Professor, o senhor falou sobre a questão da bioeconomia. Eu lhe faço uma pergunta até em nível de esclarecimento para a nossa audiência. Quando os países, quando governos e empresas pensam em economia para o presente e para o futuro, não é mais possível desconsiderar o aspecto da bioeconomia, porque dentro da situação que nós vivemos hoje no mundo, necessário se faz que se leve em consideração o meio ambiente. Sem dúvida, eu acho que isso é uma tendência mundial. É lógico que quando a gente vê alguns modelos bioeconômicos na Europa, os países do hemisfério norte, países desenvolvidos, eles olham muito a bioeconomia para substituir o combustível fóssil. Em outras palavras, não só o combustível, mas processos industriais que geram grandes emissões. Por exemplo, a produção do aço. Então, você substitui a estrutura predial, residencial, em vez de usar aço, você usa madeira. A grande vantagem é que quando a árvore cresce, ela remove gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese. Aí você põe aquela estrutura que vai ficar lá naquele prédio, naquela residência por séculos, portanto, você não emitiu na hora de construir o aço e também, em vez do cimento, que também tem grandes emissões, você substitui também por madeira. Isso é só para dar uma ideia da área da construção civil. Na área de veículos, logicamente, eletrificação.
nós temos que acelerar muito a eletrificação. Hoje, economicamente, os carros elétricos já estão quase chegando no custo do carro combustível, a combustão. E então nós temos que de colocar essa eletrificação. Mas, certamente, você vê, essa bioeconomia na Europa é muito para substituir, por exemplo, até mesmo combustíveis fósseis por biocombustíveis, que representam muito menos emissão. Por exemplo, o mesmo número de quilômetros que você usa com gasolina ou com bioetanol, você emite só 20% dos gases de efeito estufa usando o bioetanol. E, lógico, daqui para frente, muito em breve, vai explodir no mundo o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele vai ser feito com a eletrólise, a eletricidade que vem, ou energia renovável, ou eólica, ou solar, ou outra. Você faz a eletrólise da água, você cria o hidrogênio. O hidrogênio é um belíssimo combustível. Lógico, os caminhões, os navios, tudo vão ter que mudar um pouco a sua tecnologia para o hidrogênio, mas isso tudo já está sendo muito rapidamente desenvolvido, e esse hidrogênio verde, ele vai poder substituir inúmeros desses combustíveis fósseis. Então, nós estamos caminhando muito nessa direção para essa nova bioeconomia. Então, esse modelo europeu, americano, substituir combustíveis fósseis, substituir aço, cimento, mas a bioeconomia nos países tropicais, ela é o que nós chamamos de bioeconomia bioecológica. O maior potencial não é só substituir combustíveis fósseis, que, lógico, também podem ser substituídos, mas o maior potencial é zerar o desmatamento, é restaurar milhões e milhões de quilômetros quadrados já desmatados, retirando uma quantidade imensa de gás carbônico da atmosfera no crescimento da floresta e também gerando esse enorme poder econômico de centenas e centenas de produtos da biodiversidade, que não são só alimentos. Por exemplo, o lugar que tem a maior biodiversidade do planeta, o potencial de fármacos é gigantesco, mas nós precisamos desenvolver a ciência, a tecnologia, e que esse potencial também beneficie os países tropicais. Então, é esse o potencial, e os produtos da biodiversidade têm um potencial de inúmeras indústrias, não só alimentos. Alimentos, logicamente, são muito importantes. Então, essa bioeconomia, ela é muito importante globalmente falando, para substituir, reduzir as emissões, proteger a biodiversidade, mas nos países tropicais a biodiversidade é o elemento mais importante dessa bioeconomia. Professor, eu lhe pergunto uma coisa. O senhor falava sobre o potencial que o Brasil tem nas mais diversas frentes e eu acabei me recordando. Nós temos um potencial muito grande por ser até um país tropical. Os painéis solares sendo cada vez mais desenvolvidos, energia eólica. Tivemos, recentemente, foi muito falado no mundo, o biodiesel brasileiro, o bioálcool, energias renováveis, fontes renováveis, hidrelétricas. Dentro desse contexto que nós temos de potencial, quais são os principais desafios e os gargalos que nós temos para que a gente possa cada vez mais democratizar, tornar mais acessível esse tipo de tecnologia para que as pessoas possam diminuir essas emissões, porque nós fazemos parte também dos grandes emissores de poluentes na atmosfera. O que nós podemos fazer? Quais são os principais desafios que o Brasil tem na concretização de dinamizar mais as energias renováveis? Olha, o Brasil tem todas as condições de ser o primeiro país em desenvolvimento de grandes emissões. Países pequenos como Costa Rica, Gabon, eles estão bem na frente de zerar as suas emissões. Mas são países pequenos que têm grandes projetos de restauração florestal, de zerar desmatamentos. Mas, assim, grandes emissores, o Brasil é o quinto maior emissor, emissão per capita dos gases de efeito estufa do Brasil, emissões per capita, a emissão bruta de tudo que a gente joga na atmosfera. O Brasil já está chegando a mais de 11 toneladas de gás carbônico e os outros gases por ano, por habitante. Isso é mais do que a China, isso é o nível dos países europeus, até mais do que alguns países europeus. Então, realmente, nós temos esse desafio. Como eu falei, nós podemos reduzir 50% das emissões zerando os desmatamentos todos. Aí, uma agricultura regenerativa também fará uma grande redução das emissões da agricultura, que hoje chegam a 26% a 28% das emissões.
podemos reduzir mais de 50% das emissões da agricultura e, de novo, o enorme potencial da energia renovável. O Brasil tem 18%, 20% das emissões é queima de combustíveis fósseis. Nós temos um gigantesco potencial da energia solar, da eólica. Por exemplo, o Nordeste produz uma enorme quantidade de energia eólica. Então, esse potencial é gigantesco no Brasil. A energia solar, por exemplo, painéis solares descentralizados, eles já são economicamente totalmente viáveis. Já há sistemas financeiros, bancos no Brasil, que financiam uma residência, colocar um painel, um prédio, uma residência, uma escola, uma fábrica, a colocar painéis solares no topo, no telhado, com um empréstimo que você paga tudo em 5, 6 anos. O painel solar dura 20 a 25 anos. Então, quer dizer, economicamente é totalmente viável. Nós precisamos da escala. A escala ainda pode ser acelerada muito. A energia eólica no Brasil é das mais baratas do mundo. A energia solar e eólica, ela é 1/3 mais barata que a termoelétrica. Ela é mais barata que a hidrelétrica. Então, esse é o caminho. Nós temos que dar uma escala para essa energia. Tem essa imensa descentralização da energia solar. A energia renovável, ela gera uma quantidade muito, muito maior de empregos do que termoelétricas. Termoelétricas geram uma quantidade de empregos. Uma energia solar descentralizada gera 5 a 10 vezes mais empregos para a mesma quantidade de energia, sendo muito mais barata. Também tem um benefício social grande, gerando milhões, como nos Estados Unidos já gerou milhões de empregos. Então, é um pouco esse o nosso desafio. Nós temos que aumentar a escala. Por exemplo, eletrificação das frotas de ônibus nas grandes cidades. Isso tem um valor econômico enorme. Ônibus elétricos hoje, eles são caros para comprar, mas eles duram muito mais que um ônibus a combustão e eles são muito mais baratos de manutenção. Portanto, com 15, 20 anos de uso de um ônibus, eles já são mais baratos. Agora, a grande vantagem, não tem emissão de poluentes. Só a queima de diesel na cidade de São Paulo leva à morte de 4 a 6 mil pessoas por ano. Diminui a poluição na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, ela diminui de 2 anos a média de vida de todos os paulistanos. Um paulistano que fica 3 horas dentro de um ônibus, ali nas ruas congestionadas, com grande emissão, com grande poluição, diminui 4 anos a expectativa de vida. Então, a eletrificação da frota de ônibus nas cidades brasileiras, e principalmente nas grandes cidades, melhora demais a qualidade de vida, reduz as emissões e hoje já é viável economicamente. Professor, muito obrigado pela sua gentileza e educação com a nossa equipe aqui no programa Boa Vontade Entrevistas. Deixamos o espaço aberto para que o senhor retorne em outras oportunidades compartilhando conhecimento conosco. Será uma grande satisfação. Parabéns aí pelas suas belas perguntas também. E vamos em frente, vamos tornar o Brasil o primeiro país a atingir as metas, um grande emissor, atingir as metas do Acordo de Paris. Um trabalho que todos nós brasileiros temos responsabilidade, mas seremos sim, estou muito otimista que vamos atingir esses objetivos. Isso é importante para combater a emergência enorme climática, o maior desafio que a humanidade já enfrentou, mas para todos nós brasileiros também vamos salvar a Amazônia. Nós conversamos no programa de hoje com o professor Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Universidade de São Paulo, e co-presidente do painel científico para a Amazônia. A você, meu amigo, a você, minha amiga, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco aqui na Boa Vontade TV.